mais um episódio do EliteCast. Eu e a Kelly estamos aqui hoje com a Carla Fabião. A Carla ela é especialista a guiar mulheres na jornada do autoconhecimento e da autoconfiança. E a Carla tem uma história, assim, muito legal. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar aqui. Espero poder contribuir com todos que puderem assistir. Que bom. Porque é realmente uma mudança de vida o que eu passei. Então, vamos começar então pela sua história de vida. Conta um pouquinho, né? Conta um pouquinho. Como que você começou a atuar nesse ramo que você atua hoje? O que aconteceu na sua vida? Bom, eu fiz cirurgia bariátrica há 25 anos atrás. Há 25 anos atrás? 25 ou 26, já deve estar para fazer 26. E, como toda boa bariátrica, eu achava que os meus problemas seriam todos resolvidos, que ali estariam sendo resolvidos. Passaram uns 2 anos, eu fiquei magra, eu fiz cirurgias plásticas, fiz alguns procedimentos estéticos, busquei consultorias de imagem, tudo fora. Fora. Mas nada a ver. Uhum. Só que não me trabalhava interiormente. Uhum. Então, eu nunca estava satisfeita. Fiquei magra, fiquei com um corpo bonito, com o corpo que eu queria e sentia que faltava alguma coisa. Sabe? Eu não sei se vocês já sentiram isso, mas parecia que eu tinha tudo, mas que faltava alguma Tinha um coisa. vazio. Tinha um vazio. Era exatamente isso que eu me sentia, que eu sentia. Você acha que quando você fez a bariátrica, você estava de alguma forma buscando suprir esse vazio que você achava que ia suprir através da mudança física? Com certeza. Na verdade, eu percebi, depois de 40 anos, que eu busquei muito fora, inclusive a bariátrica, né? É um procedimento exterior, que talvez, se eu tivesse me trabalhado a minha cabeça naquela época, eu nem precisaria da bariátrica. Tá? Uhum. Não estou dizendo que é ruim, não, em alguns casos eu acredito que é um baita de um impulsionamento para que você comece a se cuidar, mas o interno tem que estar ligado com o externo. E você acha que hoje, assim, nos procedimentos de bariátrica, os médicos não se preocupam muito com o lado psicológico? Porque, assim, eu tenho várias amigas que fizeram e, assim, por exemplo, elas falam, não, a gente fez um acompanhamento psicólogo, mas era um acompanhamento psicológico de fachada, é só aquele primeiro, aquela primeira consulta para dizer que fez. Para cumprir protocolo. Isso. Eu vejo hoje como se fosse mesmo só para cumprir o protocolo. As pessoas me parecem que não percebem a real importância de você se trabalhar por dentro para que você mantenha aquilo que você quer, que é um corpo magro, saudável, principalmente, Sim. não só por estética, mas muito por saúde também, sabe? E aí, enfim, eu acho, hoje eu também sou consultora de imagem porque eu fiz 5 procedimentos de consultoria de imagem e eu queria muito ter uma imagem que é a que eu tenho hoje, que eu não conseguia. Porque eu me trabalhava, eu botava uma máscara e eu estava quebrada por dentro. Então, como é que eu ia me sentir uma mulher poderosa, uma mulher bonita, uma mulher que chama atenção, se nada disso eu tinha dentro de mim? Sim. Sabe? E quando eu me trabalhei, que eu tive que chegar no fundo do poço para cair a minha ficha e para perceber que eu tinha que me trabalhar internamente, hoje para mim é muito tranquilo, é muito fácil essa parte de me vestir, de me sentir bonita, de me sentir autoconfiante. Eu tenho feedbacks quase que diários, né, de que eu sou uma mulher elegante. Você é uma mulher muito elegante, muito bonita. Muito obrigada, mas eu nem me acho tão elegante assim e as pessoas falam, mas é porque agora realmente eu expresso o que tem dentro de mim. E aí o que aconteceu? Cheguei na pandemia, perdi o meu pai, a bariátrica, ela já havia me trazido outros vícios que eu nem percebia que eram tão pesados assim. Eu bebia muito, eu fumava, eu comprava muito. E aí, quando eu perdi o meu pai, que era uma pessoa muito importante para mim, ainda é até hoje, era o meu suporte de vida, eu me vi numa situação de quase alcoolismo,
eu digo que eu não era alcoólatra, porque hoje eu até tomo um vinho, mas eu consigo me controlar. Na verdade, o álcool era para realmente tentar tapar o buraco que eu tinha dentro de mim, que eu não entendia o porquê. E aí eu comecei a fumar muito também, porque a pandemia ela também nos trouxe o home office. Uhum. É verdade. Então eu dentro de casa, morando sozinha, eu comecei a fumar muito mais e eu percebi que eu cheguei no fundo do poço que eu estava tentando me destruir, inconscientemente. Sim. Eu estava tentando me destruir. E foi onde o meu irmão me apresentou a inteligência emocional. Eu sempre fiz terapia, tá? Eu acredito muito na terapia. Só que a terapia convencional, quando você está numa dor muito profunda, ela não funciona de imediato. E um forte impacto emocional, que é o que a inteligência emocional me trouxe, ela pode transformar vidas, que é o que eu faço hoje. E aí a minha transformação começou em um final de semana de inteligência emocional, de forte impacto emocional, onde eu parei de fumar e de beber. Naquele fim de semana, Naquele você fim de determinou. semana. Isso, claro que foi só o start, né? Sim, Foi é, só o foi- início de um autoconhecimento que inclusive, autoconhecimento eu digo que a gente só começa, mas não tem meio e não tem fim, porque a gente vai melhorando e quer se aprofundar cada vez mais nisso para florescer cada vez Sim. mais. E aí, gente, de lá para cá, a pandemia nem faz tanto tempo assim, a minha vida se transformou da água pro vinho, a minha mentalidade se transformou, a minha aparência, mas o principal, eu descobri o meu amor próprio, o meu alto valor e a minha insegurança que, na verdade, escondida atrás da obesidade, de várias outras coisas, que era a minha maior dor, hoje é a minha maior força. Nessa época você era bancária ainda. Depois você virou psicóloga. Exatamente. Você teve esse despertar, você sentiu o chamado teu, e vamos supor, quando você sentiu esse despertar, que você falou que deu a chave, parou de beber, naquele dia, ali alguma coisa falou com você? Ali. Eu percebi que, na verdade, o banco era outra máscara que eu colocava porque eu tinha muito talento. Então eu era muito destaque no banco, eu gostava muito do que eu fazia, mas a minha insegurança era tanta, eu já era psicóloga e eu achava que eu não sabia fazer outra Ah, coisa. você já era formada, mas você não Não exercia. me sentia merecedora, não me sentia. Que a insegurança traz tudo isso, né? A gente se sabota muito durante a vida por causa de uma insegurança que muitas vezes a gente nem percebe. Eu não percebia, porque eu tinha talento. Eu era destaque no banco, eu ganhava tudo quanto era premiação, mas eu estava totalmente fora do meu propósito. Porque o meu propósito é ajudar mulheres a se descobrirem assim como eu me descobri. Sabe? E não deixar com que as máscaras da vida nos Enterrem a mascarem. gente, né? Exatamente, exatamente isso. Mascare o que realmente, o nosso valor real, o nosso verdadeiro valor. Então, eu fiquei no banco por 17 anos. A inteligência emocional me trouxe esse despertar. O que eu estou fazendo no banco? Não é isso. Não quero mais. Não Não é tem a ver sobre comigo. isso. Eu sofri. Não quero entrar muito a fundo nisso, mas eu adoeci no banco. Uhum. Eu tive síndrome persecutória, me afastei. E aí eu pensei, eu não quero mais isso para mim. Aí você não voltou mais. Não voltei mais. Estou afastada até hoje. Uhum. Me trabalhando sempre, como eu disse para vocês, não parei de me trabalhar. E aí eu comecei a mergulhar nesse universo da inteligência emocional. Eu já era consultora de imagem, porque quando os processos não funcionavam para mim, eu falei, eu vou me formar nisso. Porque eu preciso entender por que que não funciona para mim, porque as minhas consultoras eram excelentes. E uma, e depois outra, e outra, e outra, e nada funcionava. Eu falei, eu preciso saber por que que não funciona para mim. Me formei, mas também não trabalhava com porque eu não me sentia merecedora de nada, gente. Era uma coisa. Você tinha um Exatamente. conhecimento, mas não tinha a percepção interior para fazer com que aquilo de fato virasse a Exato, sua. exato. E- Um trabalho, um propósito de vida. E aí eu me formei,
em inteligência emocional. Aí eu encontrei uma especialização dentro da inteligência emocional focada em autoestima e autoconfiança. E aí eu descobri, mesmo depois de já ter me transformado, eu descobri que eu era muito perfeccionista, Se exigia muito, eu achava que nada estava certo. autocrítica elevadíssima, o mundo era cinza para mim, porque nada estava bom o suficiente. E aí me trabalhando nesse perfeccionismo, eu me libertei disso. Claro que coisas também que vieram da minha infância, a gente vai se descobrindo de uma forma Vai que é renascendo. tão, vai renascendo, vai florescendo. E aí você foca e mira numa coisa e tudo à sua volta floresce. Tanto que eu estou aqui em Dubai porque eu achei muito interessante a parte da palestra, Uhum. palestrante ganhar um certificado de palestrante internacional. E eu vou contar para vocês que na escola eu combinava com os meus colegas de fazer o trabalho inteiro para não ter que ir Fazer a Apresentar. em Foi uma reuniões no superação. banco com 6 pessoas, 7 pessoas. Eu não conseguia me colocar para hoje conseguir palestrar internacionalmente. É uma superação muito grande. E isso não foi o meu foco, entende? Foi Então, acontecendo como consequência, né? como consequência do autoconhecimento, de trabalhar minha insegurança, me tornar uma mulher segura, me tornar uma mulher autoconfiante, e, e aí eu exteriorizei isso. Então hoje eu consigo me vestir da maneira que eu quero me vestir, da maneira que eu me sinto bem, da maneira que eu consigo influenciar pessoas. Então, percebem que uma coisa está ligada à outra? Sim, você pegou toda a sua dor, todo o seu processo, toda a sua história e, na verdade, transformou. Claro que muito mais que isso, mas você conseguiu criar um produto a partir daí, Um correto? método. Um método. Um método. Ok, então fala um pouquinho desse método pra gente. O que você faz quando a mulher chega pra você? Quais são as dores que ela tá enfrentando? O que ela tá buscando quando ela chega pra você? O meu método, ele trabalha a mulher de dentro para fora. Ele chama método TAI. Ele é um método. O método TAI quer dizer terapia da autoimagem. Tá? Então a gente trabalha a imagem, mas através de um processo interior, resgatando, porque eu acredito sim que toda mulher é autoconfiante. Toda mulher tem um amor dentro dela que ela precisa descobrir, ela precisa florescer. Muitas vezes ele está escondidinho, como era o meu, mas a gente traz à tona, tá? Trabalhando terapeuticamente essa mulher através de uma mentoria desse método, para depois a gente, eu digo que a consultoria de imagem para mim, que faz parte do método, mas ela é só uma ferramenta. Olha. Uhum. A real transformação está lá dentro. E aí ela vai utilizar nessa ferramenta de várias coisas que ela vai conhecer, do tipo de corpo dela, do estilo dela, das cores que mais favorecem, dos acessórios, tudo, mas através do que ela da essência, do que ela tem dentro dela. Então, eu entendo que é um método muito inovador. Era o que faltava nas consultorias que você fazia com as excelentes profissionais, mas você ainda sentia que alguma coisa faltava. Exatamente. E igual ela falou, todas as mulheres têm um chamado que elas não sabem expressar, não sabem mostrar. Então isso é uma ajuda, né? Que consegue levar elas a esse método. Achei interessante. Eu tenho um grupo que faz 2 meses que eu criei, que ele chama Despertar Rosa. Agora eu mudei para Despertar Florescer. E eu quero um dia que você participe do Café com Propósito, que é uma live, para poder despertar as meninas. Porque é muito Com interessante. certeza. Eu falei que a tua história é uma história surreal. Surreal, né? Né? Acho maravilhoso, quero participar sim. E é isso, gente. E assim, o meu foco mesmo, o meu foco é trabalhar com mulheres, né? Porque eu sinto que muitas das dores da grande maioria das mulheres eu já passei. Né? Claro que não todas, não tem como, e são dores diferentes, mas esse foco na autoconfiança e na autoestima é o que floresce, melhorou até o meu relacionamento Imagina. com meu marido, Uhum. melhorou essa minha timidez, esse medo de falar em público, que na verdade eu digo que o medo de falar em público é o medo de falhar em público. A gente tem muito medo do julgamento e em tudo na nossa vida, em todos os campos, não só profissional.
profissional, não só pessoal. Então tudo vai florescendo e as coisas começam a se A encaixar. dar certo, né? E a dar certo e a fazer mais sentido. Para você, toda e qualquer mulher pode desenvolver uma autoestima. Toda mulher. Toda mulher. Homem também, mas o meu foco é mulher. O que você falaria para a Carla de hoje? O que eu falaria? É. Que eu me tornei a mulher que eu sempre quis ser. Eu falei que o método chama método TAI, mas é método TAI, o método da mulher completa. Hoje eu me sinto completa, como eu sempre busquei a minha vida inteira. Claro que com obstáculos não existe milagre, a nossa vida sempre vão ter pedras, sempre vão ter obstáculos, mas hoje eu me sinto uma mulher fortalecida para tirar cada pedrinha que tiver na minha Do frente. caminho, né? No seu método TAI você fala da possibilidade da mulher se tornar uma mulher impossível de ser ignorada. Impossível de ser ignorada. Eu achei ótimo isso. Qual que era a sua ideia? O que você tinha na mente assim quando você criou essa parte especificamente do método TAI? É porque eu, por muito tempo, eu me sentia invisível. E eu queria ser vista. Eu acho que a gente quer ser vista, quer ser elogiada. Só que quando isso acontece dentro de nós, quando a gente se enxerga, o mundo vai nos enxergar. Eu tenho uma amiga que ela tá com 55 anos e ela fez alguns procedimentos estéticos e tal. E ela falou assim, ela é casada com um homem bem mais novo que ela e ela falou assim uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim, eu tava me sentindo invisível. Quando eu fiz 50 anos, era como se eu não existisse. Eu ia nos lugares, era como se ninguém me visse. Né? Eu me senti por muito tempo assim. E eu fiquei muito impactada com aquilo, porque eu falei, gente, imagina. E assim, ela falou, foi um processo, porque eu não me sentia assim antes. Tipo, ela tinha uma autoestima, uma autoconfiança. Depois, com a idade, você vai mudando o corpo, enfim, as mudanças vão acontecendo. Ela falou, eu me sentia completamente invisível. E, claro, ela fez alguns tratamentos e tal, não sei o que. Uma mulher linda, maravilhosa, perfeita, mais linda ainda do que era antes. Mas tem a parte de dentro também, né? De você se reconhecer, de você entender que aquele não é o seu lugar. Sim. Que a sociedade às vezes te coloca nesse lugar de invisível, mas se você provocar o contrário, você consegue sair do outro lado. Sim, e é engraçado porque é, eu sou uma mulher bonita, eu sei que eu sou uma mulher bonita e eu ouvia isso, eu sempre ouvi isso, mas você é tão linda, por que essa tristeza? Parece que a gente é incompreendida quando a gente não se enxerga, sabe? Sim. E eu ficava até com raiva às vezes, quando as pessoas falavam, mas você é tão bonita, porque parecia que Invalidava mais, seu sentimento. ainda mais eu me sentia invisível. Porque as pessoas não estão me enxergando, entendeu? E é muito louco isso. Você se Sentia culpada por se sentir dessa forma, apesar de ser bonita aos olhos das pessoas? Sim. E a culpa, ela só piora a situação. A gente tem que se libertar de culpa, gente. A culpa é um dos piores sentimentos que a gente pode sentir. É verdade. E o que você falaria para as mulheres que querem se reencontrar, que quer despertar, florescer hoje? Olha, gente, eu tenho uma frase, eu termino com essa frase que eu vou falar aqui. Hoje eu enxergo que autoestima, autoconfiança não é luxo, não é futilidade. A forma com que a gente se enxerga é a forma que o mundo vai nos enxergar, sempre. Por isso que eu coloco essa frase e digo ela em todos os lugares que eu vou. Se torne uma mulher impossível de ser ignorada. Isso é muito, muito, muito possível. Se eu conseguir, esse é clichê, né? Todo mundo consegue. Vocês também vão conseguir, eu tenho certeza. Quando uma mulher chega para você para entrar, né, para ingressar no método TAI, quais são as primeiras coisas que você faz com ela? Qual é o método de terapia que você aplica antes, né, da questão da imagem? Como que você trabalha essa mulher quando ela chega para vocês? Todas as sessões, na verdade, a primeira e às vezes a segunda e às vezes a terceira, depende da história. Eu preciso entender toda a história, né? E isso já traz uma clareza para a pessoa que às vezes
ela tentou esconder dela mesma. Porque ela não falava. Agora que ela fala, ela se ouve, Só né? de começar a falar, a pessoa ela já começa a se libertar de algumas coisas que estão presas lá na infância. Em todas as sessões, nós temos reprogramações emocionais, que vai trazer coisas do inconsciente, que faz a pessoa ela analisar e pensar no que ela tem lá dentro durante a semana que a gente não se encontra, sabe? Uhum. Então é todo um processo de autoconhecimento mesmo, de busca lá de traumas, de crenças, sabe? As crenças, elas bloqueiam a gente, né? O perfeccionismo, ele tem muito a ver com crenças também. Uhum. Mas tudo, gente, tudo vem lá de trás. Lá de trás. Agora imagina, quantos anos carregando tantas dores. Sem nem saber, às vezes, né? Ou- Você carrega um peso que às vezes você nem sabe de onde veio, por que que eu fico nervosa quando eu vou fazer um podcast, por exemplo. Talvez é o meu primeiro podcast, mas talvez alguns anos atrás eu não conseguiria falar. Eu participei de um treinamento uma vez que as pessoas desistiam do treinamento quando elas tinham que falar perante as câmeras. Eu tinha uma trava também, agora eu tô melhorando. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Quando fala de terapia, muitas mulheres têm um bloqueio de não querer fazer terapia. O que você falaria para essas pessoas que têm esse bloqueio? Eu digo o seguinte, nos trabalhar, a zona de conforto muitas vezes ela é mais atrativa. Porque quando a gente começa a se trabalhar, mergulhar dentro de nós mesmas, não é fácil. Não é Sim. fácil. É dolorido Dolorido. e é mesmo, não vou mentir para vocês. Só que é tão libertador, compensa tanto, depois vale muito a pena. Isso vai nos trazer tantos ganhos na nossa vida que eu digo para você que está me escutando, vale a pena. Se trabalhe, enfrente os seus medos, os seus bloqueios, que vai valer muito a pena. Você tem assim em mente um resultado. Desculpa. Você tem em mente assim, um resultado extraordinário, assim, algum case de sucesso para compartilhar com a gente? Alguém que teve um resultado realmente fora da curva? Eu tenho. Eu tenho uma cliente que nós nem terminamos ainda o processo, nem terminamos. Ela, além de já ter, nem fizemos a parte da consultoria de imagem. Olha como isso é poderoso. Ela já tem muito feedback de que ela está se vestindo melhor. Não fiz nada de consultoria, mas o que eu achei mais interessante, porque não é o meu foco na mentoria, ela triplicou o faturamento dela. Olha, Oh, uau. a gente estava falando sobre, vamos supor, crenças. Que a gente vem do passado as coisas. Eu falei acho que foi na outra entrevista, que dentro da minha família tem uma pessoa que era obesa, que foi minha prima, que eu falei pra você que ela começou a seguir você. E eu cresci, desde pequenininha, a minha família inteira falando: não come muito, vai engordar, não come muito, vai engordar. Isso, eu cresci com isso. E aí eu tenho um trauma até hoje. Vamos supor, se eu passo dos meus quilos, eu já fico desesperada. Sim. É uma coisa que a gente tem que tratar, porque Tem porque pesa. pesa, Por mais magra que você seja. eu olho no espelho, parece que eu tô totalmente diferente, sabe? Distorção de imagem. É muito. E até falando de roupa também eu tenho dificuldade. Eu vou pôr uma roupa, ai, não tá bom isso, ai, não tá bom isso. Parece que eu não me encontro, ela falou que ela não encontrava, eu não me encontro. Agora se eu ponho a baia, pra mim tá ok, bom. Mas pra pôr roupa, eu sinto esse peso, sabe? Eu fico, ai, vou com isso, que roupa que eu vou pôr nisso? Parece que eu não consigo. Vai ter que fazer o método TAI. Eu vou ter que já vou ter que me inscrever aqui nesse no método. E você estava falando de como o método tá impactou na carreira, né, dessa mulher. Como que você acha que quando a mulher muda a sua autoimagem, quando ela constrói uma autoconfiança, quando ela desenvolve isso um pouco mais, como que isso impacta na vida dela como um todo? Gente, então, em tudo, tanto pessoal quanto profissionalmente. Deixa eu contar uma coisa para vocês que aconteceu num treinamento que eu fiz agora, um pouco antes de vir para cá, semana passada, retrasada. Nesse treinamento, o palestrante chamou 4 pessoas para irem ao palco. E na verdade, eu nem sei por que ele fez isso, mas eu achei incrível, quero colocar até nos meus workshops.
Ele chamou essas pessoas, 2 homens e 2 mulheres, e ele pediu para o público falar quanto cada um ganhava. Ai. E isso foi muito impactante para uma das pessoas lá, que ela tinha um faturamento muito alto e a uma pessoa na plateia falou R$ 1.800, E era muito mais. muito mais, Porque ela não estava vestida adequado. porque ela não A estava imagem agregando toda, né? valor, a imagem dela, para você ver como a nossa imagem ela pode detonar o nosso valor, o valor do nosso produto, da gente mesmo. Sim. Sabe? E eu contei isso porque ela ficou muito chateada. Imagino, eu ia ficar também. Ela falou para mim, Carla, e eu estou trabalhando para parecer uma mulher milionária. Então, por isso que isso impactou tanto a ela. E depois veio um outro rapaz conversar comigo também, e ele falou: Eu não ganho o que falaram que eu ganho. Aliás, estou longe disso. Vocês entendem? Então, Como a imagem impacta, como a né? imagem impacta. Então, de acordo com a sua estratégia de imagem, principalmente agora que está em alta falar de high ticket, de trabalhar com high ticket, a pessoa que quer trabalhar com high ticket, ela realmente ela tem que ter esse valor na imagem dela. Porque senão, agora, o contrário também é verdadeiro. Por isso que na consultoria de imagem a gente trabalha a imagem estratégica. Se você tem um produto que é low ticket, você não pode ter uma imagem de uma De high pessoa ticket. de high ticket. Eu tinha um cliente, desculpa, Não, pode eu tinha um falar. cliente quando eu estava ainda no Brasil, que ele tinha farmácias. E ele eram farmácias populares mesmo. E essa, você entrava na farmácia, tava um pedaço do teto caído, tinha um fio passando no chão, e o cara era milionário. Ele falou, por que você não conserta isso? Ele falou, porque se minha farmácia parecer perfeita, meu cliente não vem porque acha que é caro. É sobre isso. Imagina isso na imagem pessoal. Exato. Impacta muito. Muito. Então, quando você tem essas estratégias, você consegue se vestir para qualquer situação de acordo com o que você realmente quer transmitir. Então, não é só a imagem de rica, de milionária que vai te favorecer. Dependendo do que você vende, não. Então, você tem que ter essa estratégia, mas sempre tudo dentro da sua essência. Sim. Não mudar o que você tem dentro para que não se transforme em máscara, até porque uma máscara a gente não consegue sustentar Por muito por tempo. muito tempo. Já vou ter que Verdade. fazer o método TAI. Vamos fazer o método Ei. TAI, então. A gente estava finalizando já o podcast. Agora, para finalizar, antes da gente terminar, conta como está sendo a experiência em Dubai. Ai, gente, eu amo Dubai, já amo. Tô aqui só 3 dias, amei. Eu acho que é uma cidade muito próspera, muito, sabe, de crescimento. E eu busco muito isso na minha vida, muito crescimento, muito. Eu gosto de glamour também, não vou Aham. mentir. E é uma cidade muito glamurosa e vocês também são incríveis. A gente foi recebida aqui muito bem. Tá sendo maravilhoso. Pretendo voltar em breve. Aê, Que ó. bom, será muito bem recebida. Muito obrigada, Carla. Adorei saber sua história. Obrigada. Adorei. Eu Muito que- Carla, inspiradora. Um prazer te conhecer. E eu vou falar pra você tá arrasando nos looks. Eu tô vendo, acompanhando todas as suas fotos. Ah, já vou começar a seguir também, já quero Ai, ver tudo tudo. maravilhoso. Eu tô falando assim, eu vou roubar o guarda-roupa dela. Obrigada. Tá certo. E vocês continuem seguindo a gente, acompanhando o EliteCast, que a gente tem muito mais convidados muito legais até o final desse ano. Tchau! Obrigada. Tchau, tchau.